Oi, divas e divos! Tudo bom com vocês? Meu Deus, quanto tempo que eu não falo essa frase, né? Que saudade que eu tava. Então, 1 ano e 7 meses depois, eu vim aqui contar pra vocês o meu relato de parto da Sara. Eu ainda não postei o vídeo do parto dela, porque tem vários vídeos picadinhos e eu preciso editar. Mas enfim, gente, vou contar o relato do parto da Sara e provavelmente esse vídeo vai ficar em duas partes, porque eu tenho muitos detalhes pra contar e eu quero contar detalhes pra vocês. Antes de começar a contar o dia do parto da Sara, eu preciso contar uma coisa sobre a gravidez da Sara, que vai fazer todo sentido no final. Então, escutem, prestem muito bem atenção. Antes de eu descobrir que eu estava grávida, quando eu ainda era tentante, eu tive um sonho onde Deus e minha avó, que havia falecido naquele ano, passavam a mão na minha barriga e diziam que eu estaria grávida da Sara e que eu tava esperando pela Sara. Foi a primeira vez que eu sonhei com a minha avó, depois que ela faleceu. E esse sonho, ele foi tão forte em mim, que quando eu descobri que eu estava grávida, eu disse, é a Sara, porque a minha avó veio me falar, eu descobri um mês depois. E eu falei, é a Sara, eu tenho certeza, porque minha avó e Deus vieram me contar. Mas não era a Sara, era o Lipe. Eu tava esperando o Lipe. E eu fiquei com isso na cabeça. Gente, mas por que Deus e a minha avó apareceram pra mim falando da Sara? Desde quando eu me tenho por gente, eu sempre falei que a minha filha se chamaria Bruna. E eles vieram e falaram pra mim Sara, que eu tava esperando a Sara. E aquele nome me despertou, sabe? Uma coisa assim em mim. Eu falei, gente, Sara, que nome lindo. E daí eu fui procurar significado, eu vi que significava princesa, que tinha muito a ver comigo. E eu falei, gente, que lindo. E despertou. E quando eu descobri que eu tava grávida do Lipe, eu falei, gente, mas por quê que Deus e minha avó me falaram isso? E daí a minha irmã mais velha até falou assim, de repente é porque vai vir muito próximo, né? E por isso que eles te avisaram. Enfim, 1 ano e 1 mês depois eu engravidei e eu falei, agora eu tenho certeza que é a Sara, agora tudo faz sentido. Quando eu descobri que era a Sara, eu falei, entendi, tá aí, vó. Falei, não tem outra chance de nome e vai ser Sara e é isso aí. Ok. Essa foi a primeira coisa que aconteceu, quando eu tinha, né, essa ligação. A Sara e a minha avó, elas têm uma ligação que é surreal, e por isso que eu tô contando todas essas histórias, porque vocês vão entender. E a Sara, quando eu tava com 32 semanas de gestação, apareceu um negocinho no coração dela, onde eu tive que fazer semanalmente uma eco, né, com eletro pra ver, acompanhar o coração dela. Eu tive que fazer dieta, né, tive que cortar tudo que era roxo, vermelho e laranja, tudo, gente, frutas, tudo. Todos os alimentos que eram roxo, vermelho e laranja e tudo que continha cafeína. Eu tive que cortar na minha alimentação, pra gente descobrir e pra tentar melhorar esse negocinho no coração, que era comum até um certo ponto. Então, com 32 semanas, eu comecei a fazer uma dieta. E também, quando a gente fez esse eco, a gente viu que a Sara estava sentada com 32 semanas. Toda vez que a gente ia fazer o eco, ela estava sentada. E ia se aproximando do parto e ela sentada. E eu queria muito um parto normal. Então, com 35 semanas, eu falei pra minha físio que a Sara estava sentada e falei pra doula também que a Sara estava sentada. E foi onde a gente começou um processo de tentar virar ela de modo natural, sabe? Eu também pesquisei qual médico fazia a manobra de virar o bebê. E aqui em Floripa, somente um médico faz essa manobra, que é o Dr. Pupim. E mesmo assim, né, em dos últimos casos, que é essa manobra de virar o bebê assim na barriga da mãe, sabe? Mas enfim, eu queria muito parto normal, muito, muito, muito. Eu queria o parto normal dos meus sonhos. E daí eu tive uma conversa com a doula, com 35 semanas, e foi uma conversa muito incrível, assim, onde ela fez eu me conectar muito com a bebê. Por quê? Porque a Sara veio de uma gestação de medo. Eu tinha medo de muitas coisas, a gente tava no meio de uma pandemia. Era só notícias ruins que chegavam pra gente. Era grávidas que perdiam o bebê, era grávidas que pegavam Covid na semana de nascimento.
eram bebês que nasciam prematuros, e só chegava notícias ruins. Eu tava desesperada, eu tava com muito medo. E daí tinha outros problemas familiares acontecendo também, e foi uma gravidez que foi muito, muito tensa pra mim, assim, sabe? E daí, quando chegou nas 35 semanas, a doula me chamou pra conversar, e a gente teve uma conversa, e ela disse que eu tinha que me conectar com o bebê, que de repente até o fato dela estar virada era porque, sabe, uma falta de conexão comigo, assim. Então, o que que eu fiz? Foi uma conversa, assim, transformadora. Eu saí de lá decidida que eu ia curtir a minha gravidez, que eu ia ignorar todos os fatos que estavam acontecendo ao redor do mundo e eu ia curtir a minha gravidez, porque as notícias chegavam, assim, pra gente grávida, sabe? Parecia que as pessoas até faziam de propósito, elas mandavam, elas faziam questão de mandar sobre a pandemia, elas faziam questão de mandar sobre tudo. E faziam questão de mandar que em janeiro ia estar num pior pico, e era em janeiro que a minha filha nasceria, no início de fevereiro, né? Então, era muito medo. E quando eu tive essa conversa com a doula, eu comecei a me conectar muito com a Sara. Daí eu comecei a fazer acupuntura, eu fiz osteopatia, e eu conversava muito com ela e comecei a mentalizar o parto dos sonhos, sabe? Eu comecei a rezar, a conversar muito com Deus, a conversar muito com a Sara, a falar pra ela o quanto era importante pra mim aquele parto, o quanto ela era esperada, apesar de todo o medo que eu tava. Eu sonhei muito com ela. Então, eu comecei a me conectar muito com o bebê. E eu tive um sonho. A Sara, ela tava prevista pra nascer no dia 6 de fevereiro. O Lipe nasceu de 40 semanas e um dia. Então, no dia 6 de fevereiro, eu completaria 40 semanas. E eu tava, tipo, muito certa que ela nasceria lá pra fevereiro, porque eu não sentia nada, gente, nada. E ela tava virada. Então, eu queria desvirar ela pra poder ter o parto. Eu tava sentindo muita azia, eu tava muito inchada, mas eu não tinha cólica, não tinha contração de treinamento, não tinha nada disso. E daí, eu tive um sonho no início de janeiro, onde no sonho, preste muita atenção, a gente tava na casa da minha tia, que ficava do lado da casa da minha avó. Minha tia hoje não mora mais lá. E a gente tava numa festa, toda a família reunida naquela festa. E a minha irmã vinha e dizia assim pra mim: a avó morreu, a Sara vai nascer. E eu dizia assim: gente, mas como assim a avó morreu? A avó morreu já faz tempo, a avó morreu em abril. Como assim a avó morreu? E ela dizia: não, a avó morreu e a Sara vai nascer. E eu dizia assim: gente, não tem como, hoje é dia 24 de janeiro, não tem como, a avó já morreu faz tempo e a Sara é só pra fevereiro, não tem como, vocês estão ficando doida. E a minha irmã dizia: não, Débora, a avó morreu hoje e a Sara vai nascer. E eu falava: mas hoje é 24 de janeiro. E daí eu fiquei quando eu tive esse sonho, eu fiquei com isso martelando na minha cabeça: gente, mas não faz sentido nenhum esse sonho, a avó morrer no dia 24 de janeiro. E eu falava muito a data, e eu sonhei isso no início de janeiro, né? Eu tive esse sonho no início de janeiro e falava muita data, 24 de janeiro, 24 de janeiro. E eu falei assim: caraca, será que a Sara vai nascer dia 24 de janeiro? Mas eu não tô sentindo nada. Chegou no dia 24 de janeiro, fiquei bem caladinha, não falei nada pra família, não contei nem do sonho pra ninguém. Guardei só pra mim, escrevi no diário. E daí, chegou no dia 24 de janeiro, eu fiquei assim, observando sinais. E não tive cólica, não tive nada. Eu só passei com a família, a gente se divertiu muito, jogamos canastra, que a gente tava fazendo competição de canastra. Eu não tive sintoma nenhum no dia 24 de janeiro. Quando chegou no final do dia, a Tata e o Gabriel foram pra casa, a mãe saiu, eu fiquei aqui, eu, o Lipe e o Bruno sentamos na escada. O Lipe pediu pra que a gente sentasse pra comer com ele na escada maçã. Enquanto a gente comia aquela maçã, me deu uma vontade de chorar, muito grande, vendo aquela cena. E na hora, eu pensei assim: é o último dia de nós três juntos. Mas, sabe, eu falei: tá, mas eu não tô sentindo nada. Eu lembro que durante toda a gravidez eu tentava meditar e eu não conseguia meditar. Não conseguia. Como eu falei, eu tava bem desconectada, eu tava muito preocupada com o mundo, eu não conseguia meditar. E teve coisas que eu pedi.
Quando eu comecei a me conectar com a Sara, teve coisas que eu pedi muito pro universo, pra Deus. Uma das coisas foi que ela viesse com muita saúde, porque ela tava tendo aquele probleminha do coração. Que fosse o parto dos meus sonhos, que eu conseguisse fazer o Lipe dormir, porque de manhã ele só dormia comigo, então eu queria muito fazer ele dormir. Eu não queria que ela viesse na madrugada, eu tinha muito medo que ela viesse na madrugada, porque, sabe, ia pegar o Lipe de surpresa, ia ter que acordar ele, então pra mim era muito importante isso. E que fosse com o Dr. Pupim, porque se ela tivesse virada, sentada, ele poderia me ajudar. Então eu queria muito que fosse o Dr. Pupim, mas eu não tava pagando pra ser ele, ia ser na sorte, né? No plantão, na sorte. E eu lembro que no dia 25 de janeiro, era uma segunda-feira, eu tinha consulta com a minha obstetra, e ela já tinha falado, como a Sara tá pélvica, quando se estourar o bolso, alguma coisa, tu tem que ir muito rápido pra maternidade, porque o bebê pélvico nasce, né, mais rápido. Eu falava pra ela, tem chance dela virar e tal, e a médica, olha, até pode virar, mas é muito difícil, porque tu já tá com mais de 35 semanas, é muito difícil, não sei o quê. Mas eu botei na minha cabeça e eu conversava todo dia com ela, eu mentalizava todo dia no banho o parto, ela saindo, sabe, de mim, ela virando pra sair. Eu dizia, filha, é muito importante pra mãe, sabe? Que seja um parto normal, vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim. Então vira. E daí eu fui na consulta com a osteopata, quando eu tava de 37 semanas, a osteopata começou a fazer massagem em mim. E ela falou assim, olha, pela massagem que eu tô fazendo, pra mim, eu acho que essa bebê já tá virada e encaixada, porque eu não sinto a cabeça dela. Eu sinto algo duro, mas eu acho que é o bumbum, não é a cabeça. Com quantas semanas tu fez aquele último ultrassom que ela tava sentada? Eu falei, com 35. Dela assim, olha, eu acho que já virou, vamos ver. Quando que tu tem o próximo ultrassom? Eu falei, agora, com 37 semanas eu tenho um próximo. Dela falou, ok. E nisso, fiz acupuntura também, pra ela desvirar e tudo. Chegou no ultrassom, que era o ultrassom, assim, que eu tava mais nervosa, porque era pra saber se ela tava bem, se ela tava saudável, se ela tinha virado, pra ver se tinha adiantado a dieta que eu tava fazendo no coração. E daí, quando a gente fez o eco, a médica viu, o coração dela tava perfeito. A médica falou, mãe, a gente curou ela. Ela tá com o coração perfeito, tu não precisa se preocupar. Tu vai poder ter um parto normal, tranquilo, porque ela tá perfeita, mãe. E ela tá muito encaixada, olha a cabecinha dela, tá bem encaixadinha. Eu falei, gente, ela virou! Na hora eu mandei mensagem pra minha fisioterapeuta, pra doula, mandei mensagem pra osteopata, pra quem fez a acupuntura, todas elas vibraram junto comigo, porque elas estavam tudo na torcida pra que ela virasse. O que eu fazia, gente, mesmo com a azia, eu botava a bunda pra cima, eu dançava, eu conversava com ela, eu fiz tudo que tava ao meu alcance pra virar a Sara. E quando ela virou, foi assim, ó. Eu falei, filha, eu lembro que naquele dia eu cheguei, eu fui tomar um banho com o Lipe, eu tava com 37 semanas, 2, 3 dias, e eu falei assim, filha, você tá virada, fica aí nessa posição, não sai mais daí, você tá curada, agora eu estou pronta. Quando você estiver pronta pra nascer, filha, pode vir, porque eu já me sinto muito pronta pra te receber. E eu tava tendo muita azia, mas muita azia mesmo, sabe, assim, ó, de não conseguir dormir. E nesse dia 24 pro dia 25, eu lembro que eu acordei na madrugada, como eu falei, eu consegui meditar. Foi a primeira vez que eu consegui meditar. Eu fiz o Lipe dormir, eu botei uma meditação de grávida, né, pro neném nascer tudo bem. Eu lembro que eu meditei, eu me senti calma, sabe, gente? Foi uma coisa muito boa. E na madrugada, eu senti muita azia e eu acordei. E naquele dia que eu acordei, na madrugada, eu fui tomar meu remédio. Eu sentia azia o tempo inteiro, mas rara era as vezes que eu acordava de madrugada pra tomar o remédio. Aquele dia foi tão forte aquela azia que eu desci pra tomar o remédio e eu comecei a chorar. E eu falei assim, filha, eu sei que ainda falta tempo, mas eu só quero que você saiba que eu tô muito preparada pra você chegar. A mamãe tá até cansada, a mamãe já não aguenta mais tanta azia. Então, se você quiser vir, filha, pode vir que eu já tô muito preparada. E de fato eu tava muito preparada, gente, é sério, assim, ó.
sabe, no sentimento, assim, eu meditei, eu curti aquele dia, eu curti a família bem, eu curti muito o Lipe, a gente ficou brincando um tempão, eu, ele e o Bruno, aquela cena até hoje, assim, se eu fecho o olho, eu lembro da cena, e eu acho linda essa cena, sabe? Foi muito, eu tava assim, parecia que realmente, de fato, o dia 24 era um dia especial, sabe? Enfim, voltei a dormir, né, depois da azia, e abracei o Lipe, conversei mais um pouquinho com ela, agradeci muito a Deus e pedi mais uma vez a Deus que fosse feito tudo da forma mais incrível, no momento certo. E foi assim que terminou meu dia 24, né? Com muitas notícias maravilhosas, vibrando, até que chegou o dia 25. Chegou no dia 25, com 38 semanas e 4 dias, eu acordei de manhãzinha, às 6 e pouco, junto com o Lipe, com o Bruno, sem sentir nada. Nada.